Dizer o que do que aconteceu no Maracanã entre Brasil e Argentina? De certo é que no dia 5 de setembro, é o previsto, quando o Brasil volta a jogar em casa pelas eliminatórias da Copa, não deveremos ter público no estádio. Isso é o que a gente pode deduzir baseado no Código Disciplinar da FIFA e no que aconteceu 2 anos atrás num jogo entre Albânia e Polônia, pelas eliminatórias da Copa também, e que houve uma situação semelhante, de briga, interrupção, o time da Polônia, que era o visitante, a seleção, saiu de campo, e o jogo acabou acontecendo, mas a Albânia foi punida com um jogo com portões fechados. Então isso é o que deve acontecer com a seleção brasileira, com a CBF, e vamos considerar que é o mínimo, diante de tudo que a gente viu ontem no Maracanã. Existe um documento chamado reunião de jogo, que é uma prévia que se faz de tudo que vai acontecer durante a partida. E nessa reunião, e está documentado numa ata, tem todo mundo, o nome de todo mundo que participou, as assinaturas, as propostas, quem concordou ou discordou. Basta então, se a CBF tem a plena certeza de que a responsabilidade final não foi dela, basta apresentar esse documento e não ficar emitindo nota oficial. E aí a gente vai ver realmente se a PM concordou, a administração do Maracanã deu ok, disse que estava tudo certo, com venda de ingressos, com torcida misturada, sem haver aquela separação que a gente vê em jogos do Campeonato Brasileiro, quando o Maracanã, especificamente, recebe torcida visitante, ou até mesmo de jogos entre times do mesmo estado, aqui do Rio de Janeiro, ou de torcida de times que vêm de fora. O fato é que nem a alegação de que em outros jogos da FIFA aconteceu isso de vender ingressos misturados, vamos dizer assim, sem a devida divisão, o Código Disciplinar da FIFA é bem claro no que diz respeito a algum tipo de alerta que a entidade mandante, que no caso foi a CBF, deva fazer num jogo de risco maior, que era o caso de ontem, entre Brasil e Argentina. Dito tudo isso, é evidente que a responsabilidade final é da CBF e, de alguma forma, ela deve ser punida. Então, resolvemos essa questão. Vamos ver o que a FIFA vai decidir. Vamos falar de dentro de campo. Aí realmente é incomparável, assim, não dá para dimensionar a distância que existe entre o time brasileiro de hoje e o time da Argentina. Primeiro que a Argentina é a atual campeã e é liderada dentro de campo pelo melhor jogador do mundo. E além disso é um time experiente e organizado taticamente, enfim, entrosado. A seleção brasileira passa por um processo amplo de renovação dentro de campo, com jogadores muito jovens, inclusive, e também fora de campo, com um técnico até então interino, não se sabe se ele continua para os amistosos que a gente vai ter no início do ano que vem, tentando implantar uma filosofia de jogo totalmente diferente da que vimos nas duas últimas preparações de Copa do Mundo e também nas Copas. Então é totalmente diferente o Brasil. A gente vê um time em campo sem uma organização tática mínima que seja, agravada ainda pelos desfalques. Ontem o Brasil não teve Neymar, Casemiro e Vinícius Júnior, entre outros. Além disso tudo, no início do jogo, antes da bola rolar, houve um entreveiro ali entre o Rodrigo e o Messi, e o Rodrigo sumiu do jogo. A gente não viu o Rodrigo em campo. O time do Brasil disputou, lutou pela posse de bola, não criou chances de gol, mas pelo menos mostrou uma certa disposição. E isso era tudo que os argentinos queriam, porque disposição eles também têm, com o agravante de que é um time mais experiente. E a Argentina, se o jogo terminasse empatado, estava ok, eles estavam jogando fora de casa contra o Brasil. Então, o esquema de jogo, ou o estilo, a tática utilizada, a ideia de jogo que foi colocada em campo ontem, para a Argentina estava ótima. Uma disputa maior pela posse de bola, muitas faltas, aliás, a seleção brasileira fez muito mais faltas que a seleção da Argentina,
E os argentinos comodamente ali, na sua catimba, num jogo truncado, tranquilos. E acabaram fazendo o gol numa jogada de bola aérea, que o Brasil já demonstra claramente que não tem preparo para combater. Assim foi na derrota para a Colômbia e agora na derrota para a Argentina. A seleção brasileira está em 6º lugar nas eliminatórias da Copa. 3 derrotas seguidas. Resultados históricos. Perdeu para a Colômbia nas eliminatórias e agora perdeu pela primeira vez na história dentro de casa. É uma página que deve ser virada. 2023, vamos esquecer a trajetória da seleção brasileira e pensar em 2024. Reafirmo aqui o que eu já disse em outras oportunidades. Essa seleção não é para a Copa de 2026. Para mim é para 2030. Vamos passar por um longo processo de renovação, sabe-se lá se com o Diniz ou com outro treinador, enfim. Mas não devemos alimentar muita esperança com esse time atual. Deixe aqui o seu like, seu comentário, compartilhe. Prazer falar com vocês.